Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente no interior de São Paulo. E estamos aqui com mais um vídeo do canal de música. E hoje eu vou falar da discografia solo do maestro do rock, o André Matos. Então, gente, no dia 14 de setembro, agora, André Matos comemoraria 51 anos de idade. Se você não ficou preso numa caverna ou não estava em coma nos últimos 3 anos, você sabe que o André Matos faleceu no dia 8 de junho de 2019, com 47 anos de idade. Teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. Cara, olha, isso foi assustador. Assustador porque eu tenho uma idade muito parecida com a dele, então olha só, né, as coisas que podem acontecer. Cara, você não espera que um dos seus ídolos assim morra de repente. Então se você chega pra mim e fala, olha, Ozzy Osbourne morreu, eu falei, cara, ele já tava na garantia estendida, tudo bem. Mas André Matos, um cara novo, um cara jovem, tava ali ainda tinha muita coisa ainda para fazer dentro da música. E infelizmente, né, o André Matos ele só não foi mais famoso, ele só não foi mais, digamos assim, importante pro heavy metal, porque muita gente concorda, né? Isso, assistindo uma das coisas boas dessa onda de podcasts no YouTube, é que você tem muita entrevista com qualquer tipo de pessoa. Então, tem muito podcast voltado para as bandas de heavy metal, e a gente viu aí algumas pessoas que trabalharam com André Matos, que tiveram contato, participaram da banda, mostrando ali que ele teve ali um gerenciamento de carreira, né, dos empresários, tal, muito ruim. E por conta disso que nos últimos anos ele estava tão apagado, ele estava tão sumido, né? Então, você sabe, fora todas as zicas de você trabalhar com uma pessoa que tem lá um grande lado criativo, um grande talento, né? Então você tem problemas de relacionamento, você tem problemas empresariais, e por conta disso, o nosso maestro estava meio sumido, meio esquecido nos últimos anos. Então, querendo ou não, mesmo que o André Matos tenha uma voz, tinha, né? Tinha uma voz espetacular, mas a gente ainda diz que tem, porque a gente tem todos os registros das músicas dele, né? Tudo muito bem registrado, tudo muito bem gravado. Ele tinha uma voz, cara, que era inconfundível. Dentro desse meio heavy metal melódico, power metal, você percebe que todas as vozes são muito parecidas. Elas entram muito pelo mesmo estilo, né? Muito vibrato, muito falsete. E a voz do André Matos era diferenciada. Onde você ouvisse a voz dele, você ia saber, pô, esse daí é o André Matos. Embora tenha toda essa particularidade, embora ele tenha tido ali uma exposição à mídia gigantesca, fãs do mundo inteiro, a gente pode até dizer que a discografia dele é muito pequena. Tudo bem, ele teve várias participações e um monte de projeto, como no Avantasia, ele participou lá de alguns discos do Avantasia. Se você pegar lá na Wikipédia, a lista de participações especiais em discos de outras bandas é muito grande. Mas quando eu falo de André Matos mesmo, das bandas dele, ele gravou 2 álbuns com Viper e depois um álbum ao vivo, né, o To Live Again. Ele gravou 3 álbuns com Angra e um monte de EP, que poucos saíram aqui no Brasil. Tem muito EP que saiu na Europa, muito EP que saiu no Japão, né, onde eles faziam mais sucesso. Ele gravou 2 álbuns com o Xamã, e ele teve o projeto Virgo com o Sacha Pet, e teve o projeto Sinfonia com o Timo Tolkki. Aliás, o Timo Tolkki é uma das pessoas que, se você assistir as entrevistas sobre o André Matos, ele fala que era muito zoneada a carreira dele, o gerenciamento da carreira dele era muito zoneada, inclusive que eles vieram tocar no Brasil com o projeto Sinfonia, chegou aqui, não tinha nada decidido, não tinha nada marcado, e eles ficaram lá, e aí, a gente vai tocar, não vai? Então, o pessoal que trabalhava com os agendamentos, o pessoal que trabalhava no gerenciamento da carreira do André, era bem ruizinho, tá? E depois que o André saiu do Xamã, né, gravou 2 discos com o Xamã, depois que ele saiu do Xamã, ele engrenou numa carreira solo.
e ele gravou 3 discos. E são esses 3 discos que a gente vai ver aqui agora, que a gente vai dar... Falei, né, no vídeo passado que a gente ia voltar a ver CD. Então são esses 3 discos que a gente vai ver agora em homenagem ao que seria essa semana, né, que foi o aniversário de 51 anos de nascimento do maestro, né? Por que a gente maestro, né? Tem um documentário que foi lançado aí depois da morte dele chamado André Matos, Maestro do Rock, né? Maestro do Heavy Metal. Então, por conta de toda aquela influência dele da música clássica e dele se apresentar nos últimos anos vestido de maestro, tocando piano. Então, o documentário tem esse nome e esse apelido pegou. E eu acho legal, eu acho merecido, eu acho que a gente tem que se lembrar dele mesmo. E em São Paulo, o prefeito Bruno Covas decretou que o dia 8 de junho, que foi a morte, o dia da morte do André Matos, é o dia municipal do heavy metal, que eu acho que é uma homenagem muito bacana. Poderia ser um dia nacional, por que não? Né? Uma das figuras mais conhecidas do heavy metal mundialmente e que é brasileiro, poderia ser uma data nacional, né? Seria muito bacana isso. Em 2007, saiu esse disco aqui, Time to Be Free. Olha só que bacana, foi o primeiro disco da carreira solo do André Matos. Olha, por uma coincidência, eu comprei esse disco quando ele foi lançado, em 2007. Por uma coincidência, todos os discos que eu tenho da carreira solo do André Matos, né, que é esse aqui, os outros 2 que eu vou mostrar para vocês, são argentinos. Foram prensados e lançados na Argentina. Então, tá aqui, todos importados do país hermano, né? Então, são discos argentinos. Time to Be Free é um disco muito legal. Ele foi produzido pelo Roy Z e pelo Sasha Pet, muito bacana. 2 feras da produção, né? Na parte da produção de música, da música pesada mundialmente, né? Então, a gente vê que teve um investimento muito bacana disso daqui. Então, ele foi lançado em 2007. Temos aqui essa capa, que é muito legal. Temos aqui atrás a continuação dessa arte, que é muito bacana. O CD, aqui dentro a gente tem essa foto legal do André. Olha que bacana, né? Segurando a luz, que seria o foco, né, dessa música. E, infelizmente, embora a capa seja transparente, não tem nenhuma foto aqui dentro. O encarte é bem legal. Aliás, tirando um deles só, os encartes são bem bacanas. Olha só, ele se desdobra. De um lado tem uma arte. Olha só, tá o André aqui no canto. E é uma paisagem que pega o encarte inteiro. Olha que legal, né? E tem uma lua aqui no final. Então, é bem legal. E aqui do lado nós temos as letras da música, a foto dele e aqui um pouquinho da arte que continua. O legal é que o André saiu do Xamã e para esse disco solo ele trouxe os irmãos Mariucci, né? Nesse primeiro CD tem o André Matos no vocal, Hugo Mariucci nas guitarras, André Zaza Hernandes na outra guitarra, Fábio Ribeiro nos teclados, Luiz Mariucci no baixo e Rafael Rosa na bateria. Eu assisti uma entrevista recente do Luiz Mariucci, né, que ele voltou agora para o Xamã, estão lançando CD novo, lançaram, né, CD novo, então eles estão aí na mídia. Eu vi uma entrevista dele dizendo que os 2 primeiros discos da carreira solo do André Matos, que ele participou, são produções que não devem nada a nenhuma banda internacional, a nenhuma banda de heavy metal, de power metal, de metal melódico internacional por conta da produção e da qualidade de gravação. Realmente, cara, se você gosta de som do Angra, som do Xamã, se você gosta dessa linha heavy metal melódico, se você gosta dessa linha power metal melódico, esse disco é incrível, ele tem que estar na sua coleção, cara. Olha, músicas incríveis como Hill, músicas muito bacanas como Looking Back, Face the End e Time to Be Free. São destaques absolutos desse CD. Eu acho que você tem que ter isso aqui na sua coleção. Assim como tudo que é relacionado a Angra, que é relacionado a essas bandas nacionais, que a tiragem foi muito pequena, isso aqui não é fácil de achar. Mas você ainda na Argentina ainda tem, porque eles foram relançados agora em 2014. Em 2014, os 3 discos do André Matos foram relançados na Argentina e você ainda consegue comprar.
tá? É só você procurar aí na sua loja preferida, com seus vendedores preferidos, e você vai encontrar esses álbuns da Argentina. A única coisa que eu não gostei desse disco é que ele fez uma versão, uma nova roupagem para Moonlight, que é aquela música do segundo disco do Viper. Então aqui se chamou A New Moonlight. Eu não curti, achei que ficou muito arrastado, achei que ficou muito chato. Se não tivesse essa música aqui, esse álbum mereceria nota 10. Eu dou uma nota 9 para ele por conta disso. Em 2009, 2 anos depois, ó, saiu o Mentalize. Olha que bacana. Mentalize, André Matos. Aqui vocês já vão ver que essa daqui é a versão de 2014 lançada na Argentina. Tem o nome dele aqui do lado, tá? Tem a capa do CD. Na parte de trás, olha lá, a gente tem uma foto da banda. Olha que bacana, a banda que tá difícil olhar ali. Ali, a gente tem uma foto da banda. É muito bacana. Aqui dentro temos uma outra foto do André Matos. O CD também não tem a arte aqui, né? O CD é transparente, tem a arte. E o encarte, ele é bem simples, tá? Olha só, tem a foto do André Matos aqui atrás, tem aqui a arte do álbum. Ela só tem 4 páginas, olha que bacana. Tem aqui as letras da música, tem aqui bem pequenininha, tá? Se você tiver problema de visão, você tá lascado. E a banda, olha lá, André Matos no vocal, Hugo Mariucci nas guitarras, André Zaza nas guitarras, Fábio Ribeiro nos teclados, Luiz Mariucci no baixo e Eloy Casagrande na bateria. Olha, o Mentalize é uma continuação muito natural, é uma continuação muito tranquila do Time to Be Free. Ele foi produzido pelo Sacha Pet de novo, e tá aqui, muito bacana. As músicas seguem o mesmo padrão, é um power metal melódico, é um metal melódico muito bacana, rápido, bem tocado, bem executado, bem produzido. A novidade é que esse disco aqui, o André Matos se envolveu na produção das músicas também. Então a gente tem ali eu creio ali que ele tá mais melódico do que pesado. O primeiro álbum ele foi um pouquinho mais rasgado, um pouquinho mais estridente. O segundo álbum, cara, ele já tá um pouquinho mais melódico, umas pontas, umas arestas bem mais arredondadas e tal. E a gente tem músicas muito bacanas aqui, ó. O Lady One, I Will Return, A Lapse in Time, Power Dream. São músicas bacanas. Sinceramente, eu acho que Time to Be Free, o primeiro disco, é um pouco melhor que esse daqui. Eu acho que esse daqui, embora ele tenha mantido a mesma produção, tenha mantido quase toda a mesma banda, o produtor foi o mesmo do primeiro disco, eu acho que esse disco aqui ele tá um pouquinho abaixo, mas é um disco muito bacana ainda, é um disco muito legal. Eu daria aqui uma nota 8 para esse disco. E em 2012, nós temos o terceiro disco da carreira solo do André Matos, que é o The Turn of the Light. A capa é bem legal. Na parte de trás temos aqui uma foto do maestro de novo. Olha que legal, né? Uma foto dele faz reflexo no computador. É uma bosta. Temos aqui uma foto do maestro aqui na parte de trás. E o encarte de Turn of the Light é bem bacana. Olha, ele abre aqui em forma de cruz. Temos aqui uma foto da banda. Aí aqui as letras do disco. E a formação dessa banda é o André Matos no vocal, o Hugo Mariucci nas guitarras, o André Hernandes nas guitarras, o Bruno Ladislau no baixo, o outro irmão Mariucci pulou fora depois dessa, e o Rodrigo Silveira na bateria. O The Turn of the Light é um disco muito fraco. Desculpa, sou muito fã do André Matos, mas ele é um disco que não engrena. Pô, é um disco que tá bem gravado, é um disco que tá bem produzido, é um disco que tem tudo o que a gente espera, tem a voz do André Matos bem colocada, acho que ele tá aí na melhor forma dele. O pessoal dos instrumentos tocam muito bem, desenvolve muito bem as suas partes nas músicas, só que é um disco fraco, cara. Você ouve ele e parece que não engrena, parece que você não quer chegar ao fim dele, você não quer... Ó, cara, é difícil ouvir esse disco até o fim. Eu
Eu não sei se já estava pesando, né, todos os problemas da carreira dele, eu não sei se foi falta de inspiração. Todas as músicas são compostas por ele, pelo André Matos, mas eu não senti, eu não sinto que esse disco engrena. O legal é que esse disco ele tem 3 covers. Ele tem um cover para I Don't Believe in Love, do Queen's Right. Ele tem um cover para Fake Plastic Trees, do Radiohead. E ele tem um cover para At Last a Change, do Viper. Um cover do Viper, cara, olha que legal. Mas o disco não engrena. É difícil você terminar de ouvir esse disco aqui. É muito difícil. Eu dou para ele aí uma nota 6. Né? Você consegue ouvir ele em doses homeopáticas. Você ouve um pouquinho, depois você volta lá e ouve a partir de onde você parou, e aí você vai para frente. Infelizmente, o André Matos só teve esses 3, né? Esses 3 discos solo, e o último foi gravado em 2012. Então, de 2012 a 2019, ele participou de alguns projetos, fez uma reunião com o Viper, ele fez shows comemorativos ao aniversário do álbum Angels Cry do Angra, ele fez ali alguma coisa com o Xamã também, né? Relembrando ali o passado. Mas, como eu disse, era um cara muito talentoso que não sei, cara, o que aconteceu com ele. Talvez ele precisasse ter uma banda de apoio tão talentosa quanto ele para coisa decolar, como ele teve com o Angra, como ele teve com o Xamã, como ele teve com o Sinfonia, que é um disco muito legal, o disco do Sinfonia, muito bacana. Então eu vejo ali o mesmo paradoxo que eu vi com o Freddie Mercury do Queen. O Queen não era só o Freddie Mercury, o Queen eram 4 caras espetaculares que fizeram muito pela música e que juntos eles eram ali uma bomba atômica musical. E quando o Freddie Mercury saiu para gravar discos solo, eles eram discos horríveis. Não vendeu, foram fracassos. Hoje todo mundo compra porque faz parte da história, faz parte da... né, você quer ter aquilo lá porque tem uma importância histórica, a mesma coisa do André Matos. Eu tenho esse Time to Be Free, eu tenho esse The Turn of the Light porque faz parte da discografia. E eu queria ter ele aqui na estante, ó, discografia completa, aquela coisa toda. Mas ele não é um disco legal, não é um disco que engrena, não é um disco que vai te animar. E assim como o Freddie Mercury, eu acho que o André Matos precisava estar dentro de um grupo tão bom quanto ele. Eu lembro quando eu ouvi a notícia da morte do André Matos, né? Que eu fiquei muito chocado, cara. É a mesma coisa que você ouvir sobre a morte de uma pessoa que você gosta muito, de um parente, alguém convive com você, né? São os nossos ídolos. E a gente também sente essa tristeza, né? E eu lembro que eu até gravei um podcast na época, de 10 minutinhos, falando sobre a morte dele, falando da importância dele, porque eu acompanho o Viper desde os 14 anos de idade. Então, era um dos meus ídolos, era uma das pessoas ali que produziu os discos, alguns dos discos que eu mais gosto na minha vida, como Holy Land, do Angra, ou o primeiro disco do Xamã, que é uma obra de arte perfeita. Gente, esse foi o vídeo de hoje, só para a gente lembrar do aniversário do André Matos, para a gente ver aqui a discografia solo do André Matos. Quem sabe a gente veja o resto da discografia dele com as bandas depois, mas hoje foi só para lembrar desse aniversário, foi só para lembrar desse cantor que eu gosto muito, foi só para lembrar dessa data que é alegre e triste ao mesmo tempo, né? É um turbilhão de emoções. E a gente se encontra semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.